Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Ohara Quirino, mas vocês sabem que podem me chamar de Apaláquia, que é meu nome pagão. Eu sou sacerdotisa da tradição de bruxaria Green Fairy Brasil e hoje tô aqui para falar um pouco do que vocês já leram no título do vídeo, uma década de bruxaria. E agora? Eu escolhi falar desse assunto porque eu fiz 10 anos de bruxaria, assim, de prática de bruxaria, de estudos em maio. E eu fiquei com várias caraminholas na cabeça, pensando, refletindo sobre quem era a Yohara de 15 anos, quem é a Apaláquia de 25, tudo que aconteceu, tudo que mudou na minha vida, e tanto para termos de registro, quanto para vocês talvez me conhecerem melhor, para quem ainda não me conhece um pouco, e para dividir mesmo com outras pessoas do caminho, eu vou fazer alguns vídeos referentes a temas que foram importantes, que são importantes para mim, nesses 10 anos. Vamos conversar. Então, 10 anos de bruxaria. E agora? E agora, sinceramente, eu percebo que muita coisa ainda vai acontecer, que a gente não sabe de nada. É aquela coisa, né, clássica, de que sabemos é uma gota, que ignoramos é um oceano. É sobre isso. Mas é transformador, né? Não é ignorando tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu me dediquei para conseguir, de forma alguma, mas é percebendo o quanto que o caminho ele é rico, o quanto que o caminho ele é transformador, ele é cíclico, já que estamos falando de bruxaria, paganismo, religião, filosofia de vida, arte voltada para a natureza. Então nossa vida se torna mais cíclica. E a gente perceber tudo isso, e eu perceber tudo isso na minha vida, né, com as minhas questões ao longo desses 10 anos, é impagável. Mas é isso, acho que o maior aprendizado de 10 anos de bruxaria, de paganismo, de culto de deuses, de muita história, de muita coisa que aconteceu, é compreender que eu tô só no início, eu tô só no começo, que muita coisa mais vai vir, e que esse é um caminho que pode ser muito florido, ao mesmo tempo que pode haver muita morte, porque é um caminho que a gente entende o ciclo da vida. Vida, morte, vida, vida, morte, vida, vida, morte, vida, e não acaba nunca. É sempre assim. Natureza, né? E claro, a bruxaria em si, durante esses 10 anos, esteve muito, muito presente, está muito, muito presente, né? O paganismo, a bruxaria. São anos em que todas as escolhas que eu fiz não foi por causa da bruxaria, do paganismo, mas sempre minha visão espiritual estava sendo, sabe, estava moldando as minhas escolhas, inclusive profissionais, que quero fazer um vídeo sobre isso, explicando melhor. Mas assim, minha caminhada espiritual nesses 10 anos tem sido intensa e incrível. Eu acho que para qualquer um que entra na bruxaria e no paganismo, começa a entender os deuses, né, o politeísmo em si, e começa a se dedicar aos deuses antigos, e começa principalmente a entender a sua própria sombra, quem você realmente é, porque na minha percepção os deuses antigos nos dão essa oportunidade, mostrando a própria sombra deles e as personalidades deles, de nós conhecermos as nossas sombras e as nossas personalidades. Então, esse mergulho na sombra, que a gente não dá só uma vez, não dá duas, é sempre, e sempre é diferente, sempre é um aprendizado incrível. Então, gente, eu não sei nem o que falar de tanta coisa que aconteceu, né? Eu só posso generalizar aqui, porque são N detalhes, muita coisa, mas que tudo valeu muito, muito, muito a pena. Está valendo tudo muito a pena. Minha caminhada espiritual, eu comecei sozinha, eu já falei aqui no vídeo que eu comecei porque eu li Brida, de Paulo Coelho, isso me atiçou para saber mais sobre tarô, e isso acabou me atiçando para conhecer a Wicca, que acabou, que eu comecei a praticar, que eu entendi o que era a religião da deusa, o que são religiões voltadas para o centro, né, como a deusa, a mãe. Isso foi muito importante para mim, e aí só começou.
Logo depois, em pouco tempo depois, eu conheci algumas pessoas que foram importantíssimas, icônicas no meu caminho, da comunidade aqui de Natal, da comunidade pagã aqui de Natal. Inclusive, uma dessas pessoas é o Celric, né, que é sacerdote também da Green Fairy, e nós começamos juntos nessa caminhada na Green Fairy. Então, a tradição de bruxaria Green Fairy, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela, inclusive. Ela tem um total, assim, a ver 100% com os meus 10 anos de bruxaria. O Coven, que eu faço parte e que eu ajudei a fundar, que eu fundei também, né, vai fazer 8 anos esse ano, né, agora em junho, final de junho. Então, assim, gente, é só amor, é tudo muito intricado uma coisa na outra, né? Não tem como eu falar da minha caminhada espiritual sem citar a Green Fairy e tudo que eu vivi lá. E que eu vivo ainda, né? Com muito orgulho, muito amor e muita dedicação. A Green Fairy, assim, eu sou uma sacerdotisa fundadora juntamente com o Silai, o Celric, o Caligari. E sou uma das sacerdotisas estruturantes, assim como o Silai e o Celric. Então, eu recebi meu sacerdócio em 2017, que foi um ponto, assim, super importante. O legal é que em maio, maio agora, 2021, eu comemorei 10 anos de bruxaria, de 10 anos de um ritual muito específico que eu fiz lá nos meus 15 anos, em que eu falei, não, a partir daqui eu realmente vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou me desdobrar para comprar livro, para entender, para fazer prática, e foi o que eu fiz. E por isso que eu considero essa data muito importante, que foi um ritual que eu fiz. E em maio de 2021, eu comemorei, assim, o Silai e o Celric, comemoramos 4 anos de sacerdócio, que foi quando nós nos iniciamos. Também algo muito importante e icônico pra gente, pra nossa caminhada espiritual. Assim, muita coisa aconteceu. Em paralelo, acho que tem 7 anos, o vídeo mais antigo desse canal, em paralelo, quando eu comecei na bruxaria, antes mesmo de entrar na Green Fairy, de conhecer a Green Fairy, né, eu já estava com um blog. E eu já comecei com um blog e eu reproduzia imagens, né, enfim, algumas questões. Hoje o blog tá bem diferente do que ele era. Ele ainda existe, gente. Antes ele se chamava olivrodasombras.tumblr.com, que é no Tumblr. Mas hoje ele se chama Estrela Pagã, que é o mesmo nome do canal. Que o canal se chamava Yohara Quirino. E aí o canal nasceu do blog. Só que no momento eu não quis colocar o Livro das Sombras, porque eu achava muito manjado, sabe? Eu achava que não exprimia a minha personalidade. Aí eu coloquei no canal meu nome, Yohara Quirino. E aí eu continuei com o blog O Livro das Sombras. Aí quando eu mudei o nome do canal pra Estrela Pagã, aí eu decidi mudar lá no blog, pra ficar uma coisa meio igual. O blog tá vivo ainda, gente, eu ainda posto. Só que assim, hoje em dia o que eu posto no blog são textos que eu crio, basicamente, assim. Eu coloco algumas coisas que não são de autoria minha, mas são mais textos que eu faço, poesias que eu faço pra divindade. Se vocês gostam, eu trago pouco aqui, mas lá tem mais. E percepções que eu tenho, sabe, de culto, também tá lá. Inclusive tem 7 dias com Basti que eu passei, que foi muito bom, muito agradecedor, está tudo lá registrado. Então se vocês tiverem interesse, é só ir nesse site aqui. Então assim, 10 anos de bruxaria, 7 de canal e muito legal, muito legal. Os comentários maldosos também são interessantes de ler, às vezes. Claro que o blog e o canal me trouxeram novas perspectivas de culto e para conhecer a comunidade. Acho que no meu início da minha caminhada eu era muito mais próxima da comunidade pagã como um todo, que é da minha idade, assim. Vejo que muitos continuam no caminho, né? E esse povo, assim, eu tenho mais no Facebook. Se você está assistindo dessa época, que me conhece, ó, quando eu tinha 15, 16 anos, ficava no Facebook falando besteira, fala aqui, comenta aqui, que é old, isso é antigo. E assim, pra vocês terem noção, uma das pessoas que tá na tradição, que hoje é sacerdote, me conheceu pelo blog, gente, e veio morar em Natal, e muita coisa aconteceu, e ele firme e forte. Então, é muito importante essa troca. Às vezes a gente não dá nada, né?
Mas eu penso assim, se eu puder auxiliar a vida de uma pessoa, eu já saio ganhando com o meu trabalho. Porque eu poderia não ter feito e não auxiliar ninguém. E auxiliar uma pessoa já é incrível. Às vezes a gente perde a dimensão das coisas que a gente faz, né? É importante. Eu acho que de tudo esse vídeo aqui é um vídeo de orgulho. Eu tenho muito orgulho de estar na bruxaria durante todos esses anos. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, que ter orgulho de si mesmo não é errado. Não ai, nossa, seu ego tá muito inflado. Você tem que ter orgulho de quem você é. E, gente, eu vou até chegar mais perto. Nós estamos num país patriarcal, cristão predominantemente, uma religião monoteísta, que tem como centro o homem e um centro de culto masculino muito adoecido, que trata mulheres muitas vezes como objeto. Né? Eu não vou me detalhar aqui. Dentro de uma sociedade como essa, como a brasileira em que vivemos, sermos de uma religião que preza pela mãe, pela deusa, que tem como centro a mulher, o feminino, né? Não só a mulher em si, mas enfim, o feminino, que olha para a natureza. Isso é quase como um crime no nosso país. E quem já sofreu intolerância religiosa ou quem já leu os casos horríveis que acontecem no nosso país todos os anos, entendem bem o que eu estou dizendo. Então, estarmos na nossa religião é estarmos à margem da sociedade. E a gente precisa entender isso. E por isso, nós precisamos nos orgulhar a cada ano que nos mantemos nesse caminho porque queremos, né? É muito importante entendermos que estar na bruxaria e no paganismo é um ato de amor porque queremos. E eu não tô fazendo um discurso que a bruxaria é só amor. Não, longe disso. Eu tô fazendo um discurso de que eu tenho esse feeling de que a gente precisa amar de alguma maneira esse caminho. Porque é um caminho que muitas vezes é árduo, né? Pelo que a gente recebe do externo, principalmente. Que por mais que a gente fale que a gente não pode se importar com o que os outros falem, pensem da gente, quando estamos num país como o nosso, que é muito retrógrado, a gente reflete até sobre a nossa segurança, né? Que a gente não precisa... Gente, é inimaginável. O Estado é laico, mas não parece. No fundo não é, né? A gente sabe. Então precisamos ter orgulho muito de quem somos. E eu tenho muito orgulho, né, de estar aqui, 10 anos de bruxaria e paganismo. O paganismo mudou a minha vida. O paganismo me tirou de um momento muito difícil, um dos momentos mais difíceis que eu passei, em que eu pensei em desistir da vida. E foi o paganismo me ensinando sobre a morte, sobre renascimento, sobre a deusa. Mudou tudo. A deusa mudou tudo. A deusa me deu uma outra perspectiva sobre eu mesma. Né? Eu passei a me enxergar de uma forma diferente, eu passei a enxergar a minha mãe de uma forma diferente, a minha irmã, as mulheres da minha família, as pessoas da minha vida. Eu passei a enxergar de maneira diferente. Eu passei a ser muito mais ousada, a querer realmente o que eu quero e a correr atrás disso, mas ao mesmo tempo eu fiquei mais feliz, né? E entender que os momentos de tristeza é isso, de raiva é isso, de ódio é isso, abraçar quem eu sou de fato. E é constante essa construção, muitas vezes, mesmo com anos de bruxaria, de paganismo, e sabendo disso a gente escorrega, né? Mas a bruxaria como um todo me trouxe uma liberdade que eu nunca imaginaria que eu fosse ter, assim. E é incrível. Sem palavras, né? E eu queria dividir com vocês os meus orgulhos, né? Meus maiores orgulhos na bruxaria dessa minha caminhada. Eu acho assim, hoje eu tenho 3 afilhados e iniciados na Green Fairy. E assim, eu fico muito feliz de vê-los. Eu acompanhei todos os 3, né? Desde o início. Ensinei muita coisa a eles, juntos fizemos muitas coisas.
E acho que não só eles, mas como os outros que eu também acompanhei, que eu também ensinei, são muito orgulhos. Mas eles três, meus afilhados, um beijo pro Alexos, pro Cledwin e pro Khaled. Amo muito vocês, vocês são um dos meus maiores orgulhos da bruxaria. Claro, as pessoas a qual eu fiz amizade, aos meus irmãos, né? E quando eu olho assim para tudo, eu percebo que o que eu levo de maior é o amor que eu construí e o respeito, amor e respeito que eu construí com os deuses e com as pessoas. E mesmo a comunidade pagã, às vezes, né, eu acho que hoje tem mudado muito, que é muito legal de ver a união das pessoas, mas de diferentes tradições. Mas, assim, ver o quanto que mesmo com aquelas briguinhas, as pessoas de alguma forma se ajudavam, de alguma forma estavam ali umas pelas outras, também foi muito importante. E aprender. Então, assim, eu acho que os meus maiores orgulhos é tudo que eu aprendi, mas ainda vou aprender muito. As pessoas com que eu pude me conectar, meus irmãos de iniciação, Celtic, Silai, e todos os outros que eu pude me conectar de alguma maneira, que eu pude auxiliar de alguma maneira. Então, é isso, né? E eu quero que vocês falem também aqui quais são os orgulhos de vocês na bruxaria, né? E que vocês tenham muito orgulho, mesmo que vocês estejam no início da caminhada, um ano, sei lá, não sei o que é início, né? Não vou estar aqui também especificando o que é estar no começo da bruxaria ou não. O incrível da bruxaria é a liberdade que a gente tem, né? Que a gente sente. Mas me fala aqui nos comentários qual é o seu maior orgulho da sua caminhada, seus maiores orgulhos da sua caminhada, né? As coisas que você construiu e as relações que você mantém, tanto com os espíritos, com os deuses e outros espíritos, quanto com as pessoas mesmo, né? As pessoas, se você faz parte de um coven, se você faz parte de uma tradição, se você é solitário, mas tem amigos no meio. Eu acho que sempre é importante a gente parar, entender o porquê que a gente faz o que faz. E eu tô no paganismo porque eu me amo, porque eu me encontrei, porque eu amo os deuses, e alguns deuses eu sou particularmente apaixonada. E eu tô na bruxaria porque ela me dá uma noção e uma sensação de liberdade absurda. E eu sinto que é o lugar em que eu posso ser eu mesma, sem, sabe, ser julgada e ser afastada. Afinal de contas, somos todos à margem da sociedade. Então a gente se entende, né? No final, a gente sempre se entende. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vão vir mais vídeos e sempre eu vou colocar todos eles numa playlist que é 10 anos de bruxaria, uma década de bruxaria, enfim. Um beijão, até a próxima. Fiquem com os deuses. Tchau.